queremos saudar todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Valber Lima e venho trazer para você mais uma mensagem da parte de Deus para o seu e o meu coração. Mas antes disso, eu quero te pedir que você venha se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Amém? Glória a Deus, glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós vamos trazer para vocês hoje, nesta mensagem, que tem como tema a transformação pelo Espírito Santo, do medo à coragem. É uma reflexão de toda a caminhada dos discípulos com Jesus. Jesus praticamente ficou 3 anos ali, ensinando, discipulando, mostrando o seu poder para eles. E no final, nós vemos que muitos não acreditaram nele, ou até após a sua morte, simplesmente o abandonaram. Mas nós vamos fazer um apanhado de fatos bíblicos para podermos verdadeiramente entendermos isso que nós estamos falando. Aqui nós temos que ver que a humanidade dos discípulos, como eram os discípulos antes de Jesus ser crucificado. Mesmo após, mesmo após anos ao lado de Jesus, os discípulos demonstraram fragilidade humana. Eles testemunharam milagres extraordinários, ouviram ensinamentos poderosos e viram o amor de Deus encarnado. Ainda assim, ao enfrentar o momento de maior crise, a prisão e a crucificação de Cristo, todos se acovardaram e fugiram. Isso nos mostra que estar próximo de Cristo fisicamente não é o suficiente para ser transformado. É necessário algo mais profundo: o poder do Espírito Santo. Nós podemos ler aqui em Mateus 26, capítulo 56, então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Como nós, muitas vezes, mesmo conhecendo a verdade, nos encontramos com medo ou confusão. Diante das dificuldades, precisamos considerar nossa própria fragilidade. A transformação pelo Espírito Santo, do medo à coragem. A humanidade dos discípulos antes da cruz. Mesmo após anos ao lado de Jesus, os discípulos demonstraram fragilidade humana. Eles testemunharam milagres extraordinários, ouviram ensinamentos poderosos e viram o amor de Deus encarnado. Ainda assim, ao enfrentar o momento de maior crise, a prisão e crucificação de Cristo, todos se acovardaram e fugiram. Isso nos mostra que estar próximo de Cristo fisicamente não é o suficiente para ser transformado. É necessário algo mais profundo: o poder do Espírito Santo. Texto base: Mateus capítulo 26, versículo 56. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Como nós, muitas vezes, mesmo conhecendo a verdade, nos encontramos com medo ou confusão diante das dificuldades. Precisamos considerar nossa própria fragilidade sem a ação de Deus em nós. O fracasso de Pedro no Getsêmani. O exemplo de Pedro é emblemático. Quando Jesus foi preso, Pedro, em um momento de desespero e sem entendimento pleno do que estava esperando, retirou sua espada da bainha e cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote.
Pedro agiu por impulso, tentando defender Jesus de uma maneira carnal e equivocada. No entanto, Jesus, calmamente, cura o ferido e repreende Pedro. Aqui, vemos um Pedro ainda dependente de sua própria força e compreensão limitada. Ele não entendeu que a verdadeira batalha era espiritual, não física. Texto base: João capítulo 18, versículos 10 ao 11. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Disse, pois, Jesus a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Quantas vezes agimos de forma precipitada e impulsiva, sem compreender o propósito de Deus em meio à dificuldade? Precisamos aprender que a nossa força e sabedoria humana são insuficientes. A morte e ressurreição de Cristo, a maior vitória. Jesus cumpriu a missão para quem veio ao mundo: sofrer, morrer e ressuscitar. Mesmo diante das derrotas e falhas dos discípulos, ele chegou ao plano do Pai. Sua ressurreição não foi apenas uma vitória pessoal, mas o triunfo sobre o pecado e a morte, abrindo caminho para a redenção de toda a humanidade. Os discípulos, mesmo cientes dessa verdade, ainda estavam confusos e medrosos. O evento da ressurreição, apesar de grandioso, ainda não havia sido completamente transformado, pois faltava o poder do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 24, versículos 46 ao 47, está escrito que o Cristo teria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Reflexão: a ressurreição de Cristo garante nossa salvação, mas como ela muda nossas vidas cotidianas? A transformação só se completa quando nos rendemos ao Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo e a preparação para a missão. Antes de subir aos céus, Jesus prometeu aos discípulos que eles receberiam poder do alto para serem suas testemunhas. Ele sabia que, mesmo com a verdade em suas mentes, os discípulos ainda não estavam equipados para a missão. O Espírito Santo seria o capacitador, aquele que traria ousadia e entendimento para realizar a obra de Cristo. Os discípulos precisarão esperar e confiar nessa promessa. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Muitas vezes, queremos avançar por nossas próprias forças, mas sem o poder do Espírito Santo, nossa missão será ineficaz. A promessa do Espírito é a chave para realizar a obra de Deus com autoridade e propósito. O dia de Pentecostes, a verdadeira transformação. Finalmente, no dia de Pentecostes, enquanto os discípulos estavam juntos em oração, o Espírito Santo veio sobre eles como um vento poderoso e línguas de fogo. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Aqueles homens, que antes estavam amedrontados e escondidos, estavam cheios de poder e começaram a falar ousadamente sobre Jesus. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, agora pregava com autoridade, levando milhares à conversão. A transformação foi imediata e profunda. O Espírito Santo não trouxe apenas coragem, mas também sabedoria e entendimento. Texto base: Atos 2, 1, 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Reflexão: o Pentecostes não foi um evento isolado, mas o início de uma nova era de poder para a Igreja. O mesmo Espírito Santo que transformou os discípulos está disponível para nós hoje. A mesma transformação é para nós hoje. O mesmo poder que desceu sobre os discípulos no Pentecoste está disponível para todos os cristãos. Muitas vezes,
Nos sentimos fracos, medrosos ou sem direção, mas o Espírito Santo nos capacita a viver uma vida de ousadia e propósito. Ele nos dá coragem para testemunhar, nos enche de amor para servir e nos guia em toda a verdade. A transformação que aconteceu com os discípulos também pode acontecer conosco, se nos rendermos ao Espírito de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, está escrito: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Estamos vivendo na plenitude do Espírito Santo, ou estamos tentando seguir a Cristo por nossa própria força? O chamado é para nos rendermos completamente ao Espírito e deixar que Ele nos guie. Um chamado à entrega total ao Espírito Santo. Assim como os discípulos, somos chamados a sermos testemunhas de Cristo em nossa geração. Mas para isso, precisamos do poder do Espírito Santo. Sem ele, nossa vida cristã será marcada por fraqueza e medo. O convite de hoje é para que todos sejam entregues de forma total ao Espírito Santo, permitindo que ele transforme suas vidas, assim como transformados os discípulos no Pentecostes. Convite: deixe o Espírito Santo assumir o controle de sua vida hoje e veja como ele pode transformar seu medo em coragem, sua fraqueza em força e seu coração em uma poderosa testemunha de Cristo.